E acompanhamos aí o momento da largada da grande maratona internacional de São Paulo. Isso ainda é uma imagem recuperada da largada da maratona. Falamos sobre percurso. Esse é o 6º percurso da prova. Esse ano há uma mudança no percurso. Ele ficou um pouco mais plano e ele muda pela 6ª vez em 20 anos. O Márcio Atala, você conhece, é um professor de educação física, costuma deixar o pessoal em forma. O Márcio está aqui com a gente para acompanhar. Márcio, essa mudança de percurso, nesse momento, faz uma projeção de 2 horas e 10, 2 horas e 11, o que ameaça o recorde do Vanderlei de 2002. O percurso, a temperatura, a umidade relativa do ar, como é que você já está vendo a maratona aí com mais de 1 hora? Bom dia, Márcio Atala. Bom dia, Kleber. A temperatura está alta, né, comparado com anos anteriores. Realmente a condição do clima ela não está ajudando muito. A umidade já está caindo numa velocidade considerável, mas é um percurso mais plano, Kleber. E isso vai facilitar bastante que se tenha um novo recorde. Está pintando o recorde, a largada foi bem cedo e a temperatura não estava tão alta. Agora tem que, à medida que a prova for evoluindo, acompanhar. Uma dica muito boa para quem corre é, nos postos de hidratação, pegar 2 copinhos, um para beber e um para jogar em cima da cabeça, porque o desconforto, a umidade muito baixa do ar acaba prejudicando o desempenho. São dicas para você que começa a se estimular a praticar a saudável corrida, né? O caminhar, correr, enfim, fazer um exercício aeróbico, você começa a se preparar. Tem caminhadas e a prova é dividida em caminhadas. Tem gente que vem para caminhar 3 quilômetros, tem prova de 10, prova de 25 quilômetros, que é um pouco mais do que uma meia maratona, e aqueles que vão para os 42 quilômetros. Há um tempo recente, o Esporte Espetacular, que a gente está vivendo nesse domingo, fez uma série de reportagens com pessoas que almejam um pódio pelo menos pessoal. Um desses, o seu João da Silva, foi apresentado, treinou, se preparou, foi participar da Maratona de Paris e está participando da Maratona Internacional de São Paulo. O Alexandre Oliveira, o Ale Oliveira, está também acompanhando no meio dessa galera. E não é que ele achou o seu João? Seu João gostou da história, Ale? Oi, Kleber. O seu João aqui do meu lado, a gente está dentro da cidade universitária. O seu João todo mundo conhece, que participou do quadro do Esporte Espetacular, com a Glenda, passaporte dourado, foi treinado, participou da Maratona de Paris, fez em 4:38 em abril. E agora você quer diminuir o tempo, né, seu João? Eu quero diminuir aí, fazer entre 4 e 4:20. 4 e 4:20. E você já corria antes? Comecei a correr de 4 anos pra cá. Joguei futebol, tava corridinha na areia, né? No calçadão lá em Ipanema, mas nada assim mais sério, né? Sabe que quando a gente começa a correr, o organismo produz algumas substâncias que fazem a gente sentir prazer na corrida e acaba viciando pela atividade física. O senhor sente isso? Com certeza. Quando a gente começa a correr, quanto mais você corre, mais dá vontade de correr, mais sente prazer, né? Quem disse que tá sofrendo, ele tá gostando, né, seu João? Boa corrida. Obrigado. Valeu, bom trabalho para vocês. E a gente pode dizer que isso é um verdadeiro esforço de reportagem, né? Você correr e entrevistar, e o seu João correr e ser entrevistado. Márcio, você lida, obviamente, com atletas de ponta e lida com gente que pensa em começar a atividade, que começa a atividade. Esse tipo de exemplo, o seu João está com 50 anos, é um trabalhador, tem as suas obrigações e falou, corre lá no Rio, aproveita o calçadão e se apaixona, se vicia no bom sentido pela história. Isso acontece, Kleber, mas muito importante quando alguém vai começar seguir o exemplo do seu João, é ter uma programaçãozinha, né? Não sair fazendo muito no improviso, porque aí acaba, pode se lesionar, enfim, tem uma série de coisas. Ele começou devagar, esse é o segredo, começar devagarzinho. E assim, dentro do limite dele, ele está terminando ali em 4 horas e 38, entendeu? Uma briga dele com ele mesmo, e isso
ele acaba colhendo muitos frutos, ficando muito mais saudável, mas é o que você falou, ir com cuidado e evoluindo aos poucos, porque a tendência é, exageradamente nesse começo, querer evoluir muito rápido e aí acaba se lesionando. Mas o exemplo dele é muito bacana e incentiva muita gente. Esse é o segredo, você não está competindo para ser medalhista olímpico, você está competindo para ter saúde, para ter prazer, para ter diversão e, evidentemente, para competir com você próprio. A Maratona Internacional de São Paulo continua, você tá ligado, Globo, a gente se liga em você. Maratona Internacional de São Paulo, oferecimento Caixa. O Márcio deu a dica agora há pouco, né? O Márcio deu a dica da hidratação, né? Você pegar um copo para beber e um outro para se refrescar. E você viu que todos eles passam pelos quase 20 postos que nós temos, com mais de 450 mil copinhos d'água oferecidos aos participantes da maratona. Bom, esses dois aí, 228 e 229, o 228 é o Samuel Ruto e o 229 é o Rony Kibos. Os dois são quenianos e os dois são os coelhos, aqueles atletas contratados para que eles deem o ritmo da prova. O 227 também é um dos coelhos da prova, o Daniel Limo. E aí nós temos ali o 208, que é o Paul Kangogo. O Paul Kangogo, que está ali à esquerda no vídeo, esse é o líder da prova. A não ser que os coelhos resolvam continuar a corrida até o final. Não é o usual, não é o tradicional, já aconteceu de coelho ir até o fim. Eles estão com 1 hora e 57 minutos de prova e a previsão nesse instante de 2 horas e 10 minutos. Aquela era a marca feminina, né? Essa é a marca masculina, 1 hora e 25 de prova, indo para 1 hora e 26, e continua uma projeção de recorde, quebrado, o recorde do Vanderlei Cordeiro de Lima, o recorde de 2002 de 2 horas, 11 minutos e 19 segundos. Vamos agora ver como está a prova feminina. A número 1 aí à frente é a campeã de 2012, a queniana Rubokol Chepkanan. Ao lado dela, número 5 é outra queniana, Jane Sorei. E a número 6 também é do Quênia, Frida Lotepa. A Sueli Pereira da Silva é a brasileira que está na 4ª colocação, é a brasileira que vem aí tentando ainda chegar neste grupo, as 3 quenianas. Nos títulos, o Brasil tem 8 títulos no masculino e 12 títulos no feminino. As quenianas conquistaram 4 vezes a maratona. E os atletas do Quênia, os masculinos, 10 títulos conquistados na Maratona Internacional de São Paulo. A gente volta daqui a pouquinho, acompanhando a maratona. O Esporte Espetacular volta já com a Maratona Internacional de São Paulo e com muitas outras atrações para você conferir neste domingo. Agora 9 horas e 29 minutos, horário de verão. Tivemos que acordar mais cedo hoje, né, pra gente fazer o programa. Não perdemos a hora. Você acordou bem? Acordei. Um pouquinho com sono, mas acordei bem. E o pessoal já tá correndo desde cedinho aí na Maratona de São Paulo. Será que os brasileiros estão bem na prova, Glenda? Não sei, vamos saber agora com o Kleber Machado, porque agora não tem mais coelho, não é isso, Kleber Machado? É queniano contra queniano, os brasileiros vão vindo aí. Como é que tá? Olha, Glenda, eu não diria a você que não tem mais coelhos, entendeu? Esses dois aí à frente são coelhos quenianos, não é? É uma espécie veloz de coelhos. Eles continuam, vou até repetir para você que está chegando agora, esses atletas que estão com essa faixa, tá vendo uma faixa preta aqui que sai do ombro esquerdo deles? Essa é a identificação dos coelhos da prova. Então, numa corrida, e é até um cenário não muito comum nas provas de rua, nas provas pedestres assim, que os coelhos fiquem tanto tempo à frente e fiquem tanto tempo mantendo não só o ritmo, como a essa altura não é difícil imaginar que um desses coelhos resolva ir até o fim da prova. E até o fim da prova.
Então, por exemplo, você tem aqui o número deles, ó, tá vendo? Aquele 227, aquele não é coelho, ó. Aquele 227 não é coelho, que ele tá com o número normal. A faixa, tá vendo, ó? Faixa, a tarja amarela com o número 227. Quando você volta para os coelhos, eles têm os números sobre um fundo preto, Então esses dois são coelhos. Será que dá para imaginar, Márcio, que agora acho que ele já está começando, o coelho já está começando a pensar em ir para toca, né? Agora o pessoal que vem atrás, vem para disputar realmente a prova, vai se aproximando e deve tomar a dianteira. Pelo menos é o que a gente espera. Os coelhos já estão abrindo o bico. Então o 227 ali, ó, o Daniel Limo, tá aí aparecendo aqui à direita. Esses dois são os coelhos. O Daniel é um competidor que vai brigar pelo título. E ao lado dele, o 208 é o outro queniano, o Paul Kangogo, que está também brigando pelo título. O Ivan falou dos brasileiros, os coelhos pararam, acabaram de parar os coelhos, ó. Então percorreram uma quilometragem alta e os coelhos nesse instante acabaram de parar. Fizeram a obrigação deles, estão parando a essa altura do campeonato. Quilômetro 30, ou seja, belos coelhos, né? Deixar essa parte final agora para quem realmente vai disputar essa prova. É interessante quando você fala em maratona que a parte final da prova são 12 quilômetros. E essa parte é terrível, Kleber, é uma parte muito mental mesmo, é uma parte que normalmente e principalmente para o atleta amador é um marco na prova e muitos desistem, mas esse momento é o momento que se decide e esses dois estão num pelotão, parece que bem na frente dos outros. Porque o Ivan falou em brasileiros, ó, há um espaço interminável entre esses dois que estão a essa altura brigando. Por 12 quilômetros faltando, é muito pouco provável que alguém consiga pegar. Aquela imagem aérea do Globocop mostra a marginal do Rio Pinheiros, à esquerda ali o Jockey Club, à esquerda o sentido que vai para Interlagos, à direita, onde eles estão, o sentido que vai para Castelo Branco, para rodovia Castelo Branco, isso para quem é de São Paulo. São as marginais que circulam pela cidade, né? As marginais dos rios Tietê e Pinheiros. A marginal do Rio Pinheiros é um dos principais cenários da maratona. E aí estão outras duas quenianas. A Rumokol Chepkanan tenta o seu segundo título e a Frida Lodepa é a número 6, vai tentando. Desde o Ibirapuera, onde elas largaram, elas vêm já chegar aqui ao bairro do Brooklyn e estão começando a voltar para o Ibirapuera. 2 horas e 8 minutos quase, e já passaram dos 33 quilômetros, estão caminhando para a reta final da prova as duas quenianas. Nós temos aí na liderança a recordista da prova. Ela fez em 2 horas 31 minutos e 21 segundos, a Rumokol Chepkanan, em 2012, quando ela foi campeã. Ela conseguiu ficar no meio de 2 títulos conquistados por uma marroquina, a Yalodepa, que é a segunda colocada. Em 2013, a Samira Raif, e em 2011, de novo, a Samira Raif, uma atleta do Marrocos, ela conquistou o bicampeonato da prova. E no meio dessas duas conquistas da Samira, a Rumokol Chepkanan foi campeã em 2012, com o recorde da prova. Nesse momento, ela imprime velocidade de 15, 16 quilômetros. A gente sempre lembra nessas provas que essa velocidade, a velocidade do momento, tem muito a ver com o tipo de percurso, né? Quando ela está num aclive, num declive, e com 2 horas e 8 minutos, quase 9 minutos de prova. A previsão, ó, 2 horas 41 minutos e 42 segundos. Ela está muito acima do tempo dela, muito acima da previsão dela. Bom, aí a prova feminina, parece que estamos entre 4 quenianos para decidir. E voltamos ali para o nosso time de ouro, para o time dos super campeões, dos grandes atletas brasileiros que estão também colaborando com a maratona, suando na maratona. A Fabi vai firme. Bom, a Fabi parou de jogar outro dia, né? A Fabi tá jogando no clube, ela parou na seleção, ela tá em forma. Agora, o que eu tô pagando para ver é a hora que o Hortência entrar. Por que esse desafio? A rainha tá bem condicionada, super bem condicionada. E eu tive com ela na quinta-feira, ela estava animada e ela falou, eu quero encerrar esse time olímpico, né? Então
O último quilômetro vai ser meu. Olha lá. O último quilômetro será da Hortência. Ela garantiu que em 1 quilômetro ela arrebenta. Ah, tá aqui o Tandy, o Gustavo Borges. Gustavo Borges vai mostrar aquela habilidade não tá nos passos. É o grande time de ouro da Globo. Já participaram aí a Daiane dos Santos, a Marciana Locke. A Marciana Locke é só tricampeã da maratona. Como é que a tua sugestão era muito boa? A minha sugestão nessa divisão de percurso, assim, dá 15 quilômetros para Marcinha, 20 e o resto divide, faz ali 3 quilômetros cada um. Você sabe por que eles não aceitaram, Márcio? É que quando foi feita essa sua proposta, os outros integrantes falaram, não, vamos dar 25 para Marcinha e a gente divide os outros 13, 12, 10 quilômetros. Voltamos aí à prova masculina, mostrando os dois quenianos, lembrando, né, que os dois coelhos já pararam, já fizeram a sua parte perto do quilômetro 30, e aí nós temos o 208, o Paul Kangogo, e o 227, o Daniel Limo, que estão brigando pelo título. Onde eles estão? 1 hora e 38 minutos de prova, já percorreram aqui à direita o Ibirapuera, onde é a largada, bem no Parque do Ibirapuera a largada, e todo o percurso que eles fazem. Repito que o percurso muda este ano pela 6ª vez, em 20 provas, essa é a 20ª prova, 6 mudanças de percurso. E as mudanças são sempre com o objetivo, né, de melhorar tempo, não é de facilitar a vida do atleta, mas de obter mesmo um desempenho mais interessante de cada atleta. Aí estão, o 209 é o Botoro Wold, que é da Etiópia, e o 205 é o Giovanni dos Santos. O Ivan tinha perguntado dos brasileiros. O Giovanni dos Santos aí disputando o 3º lugar da prova. Brigando pelo 3º lugar da prova, e tem sido ultimamente o atleta de mais destaque nessas provas, né? Um dos principais nomes das corridas de rua brasileira, o Giovanni dos Santos. O Giovanni tem sido o brasileiro com o melhor desempenho